1, 2, 3, 4. Vamos lá. Passo aqui pra gente seguir. O tema de hoje é organizando os sentimentos para organizar nossas coisas, né? Às vezes, quando você não organiza as coisas com o objetivo de facilitar o seu uso delas, você fica com um sentimento que não é capaz de fazer. E às vezes é simplesmente uma questão de como você deixou o espaço organizado, né? Para entender as coisas. Então, aqui, no campo harmônico, a gente vai começar aqui com Dó. Depois vem Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Certo? Vamos aqui que não tá dando pra ver completo. Agora a gente vai fazer umas demarcações com lápis de cera, para quando for uma distância maior, tipo um longo salto, e às vezes quando é só uma passagem, tipo uma batente, né? Por exemplo, os tons seriam grandes saltos, né? Aqui. Vou marcar com azul. O que é tom completo? O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, né? E o Si. E vamos pintar de vermelho os espaços pequenininhos que são como se fosse apenas um pequeno batente. Seria o Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Ou seja, transitar aqui nessas linhas de musicolândia, aqui você só anda no espacinho de batente, de tom para tom, um salto bem grande, uma distância maior da cidade. Só tem uma diferença quando você passa aqui pelo Si, ó, dá até para lembrar que é tudo com Si e Mi. Porque em Si e Mi, como eles fazem um espaço curto aqui para chegar no Dó, né? Vai ter um momento em que eles ficam de batente também, não tem espaço. Então ele de repente, ele não é um salto que vai dar para o Fá. Ele vai ser usado aqui só com um pequeno batente. E do Si para o Dó também ele vai usar só com um pequeno batente. Então é isso. A gente, quando vai fazer aqui o teste musicolândia andando, eles têm que fazer grandes saltos, se for os tons, né? Dó para Ré, Ré para Mi, Mi, né? Aí aqui, Mi para Fá já mudar, né? Mas a gente vai já explicar por quê. Aí aqui nós temos Fá para Sol, Sol para Lá, Lá para Si, aí aqui para o Dó já não dá, porque são batentes, né? Então, onde tem esses batentes, a gente vai fazer só pequenas passagens, né? Tem uma pequena passagem, né? Aqui tem outra. Aqui tem mais outra. Aqui tem mais outra, né? Tem mais outra. Aqui tem mais outra. Ou seja, o dentro seria isso aqui, só andando aqui esse pouquinho, esse pouquinho, esse pouquinho, esse pouquinho e esse pouquinho aqui. Agora a gente vai trazer um carrinho para demonstrar como é que faz todo esse caminhamento aqui. Para poder fazer as escalas dentro do campo harmônico maior, com notas que combinem quando você for caminhar pelo teclado, né? Sem errar com essa sinalização. Bom, agora que já tá aqui mais ou menos arrumado, a gente vai tentar lembrar de quando não for só um batentezinho, quando for salto mesmo, né? De tom para tom. A gente sabe que não vai ter salto do Mi pro Fá, porque tem som batente, e do Si lá pro próximo Dó, porque é o som batentezinho também. Então, onde é que dá para dar o salto? De Dó para Ré, né? De Ré para Mi dá, porque não tem nem batente. Aí o Fá que já não dá, né? Aí aqui, de Fá para Sol tem um salto. De Sol para Lá tem um salto. De Lá para Si tem um salto. Já quando ele for para esse Dó, só batentezinho não dá. Então, o que é que nós temos aqui? Um tom, outro tom. E esse aqui, como vai ficar só no batentezinho, a gente chama de semitom, né? Aí aqui tem um tom, saltou para esse outro tom, saltou para esse outro tom, saltou para esse outro tom. Aí aqui, quando ele for pro próximo, que vai ser Dó, ele vai ter o quê? Só um batentinho. Então, esse aqui é semitom. Esses espaços, a gente chamar de centímetro, meio centímetro, essas coisas não estão tamanho do espaço que eles vão caminhar aqui no teclado. Aí você diz assim, pra que eu tenho que saber disso em toda a escala aqui, né? É porque quando você for formar um campo harmônico, você tem que saber exatamente como você vai formar de todos os grupos, a escala de Dó completa, a de Ré, a de Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E para isso você tem que contar com os semitons, né? Às vezes para caminhar, né? E fazer, porque de um Ré para um Mi e de um Mi para o Fá, aqui, à medida que eles forem transitando entre notas que tem o Si e o Mi, eles vão depender de somar com semitons, por exemplo aqui, para fazer um tom inteiro. Do Mi pro Fá não dá. Ele teria, do Mi pro Fá, olhando aqui na tabela, ele teria que contar com um Fá sustenido bem aqui, porque daqui para cá daria um salto de um tom. Então, a gente sabendo disso, a gente consegue fazer as 7 notas da escala, né? E completar o campo harmônico com todas essas, aqui o campo harmônico maior, para poder ficar um som harmônico com equipes que trabalham, né? De 3 blocos, né? Com acordes de 3 blocos, e bem formados, com uma sonoridade que você consegue entender que estão caminhando com harmonia. Não tem atropelo, tá tudo bonitinho. A gente já vai ver mais um pouco. Vocês podem estar dizendo assim, gente, mas é muita coisa para arrumar. Pra que arrumar tanta coisa nessa sequência?
Pelo menos para uma coisa, eu garanto que fica melhor. Para você lembrar mais ou menos, eu inventei de decorar criando nome, né, para os acordes, né? Mas o principal disso aqui é você descobrir como você empilha 3 notinhas para fazer um acorde. Você não pode fazer aleatório que não fica harmônico, né? Então, quando você quiser empilhar 3 notinhas de cada acorde, você quer descobrir o de Ré, o de Si e de Sol, por exemplo, aqui, você não pode aleatoriamente sair pegando qualquer um. Primeiro você tem que procurar, tipo aqui, vou dar um exemplo, tô com a escala de Ré, que eu já encontrei como? Pulando aqui nesse círculo. A regra era tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Assim eu fiz. Eu comecei lá do Ré, como tom. Pulei o que era semitom e fui lá pro outro tom. Pulei lá pro semitom. Então ficou tom, tom, semitom, tom. Pulei pro outro tom, pulei pro outro tom. E o semitom que vinha depois era esse dó aqui. Aí contei todas essas notas que eu passei por elas. Contei todas as 7 e virou a escala de Ré. A mesma coisa feita na escala de Si, obedecendo essa coisa de tom, tom, semitom, né? E fiz a de Sol aqui também. Só que os blocos, pra gente fazer o acorde, a gente não faz contando assim, 3, assim, não. A gente conta assim, vamos supor, na escala de Ré. O Ré não vai ser 1, pula duas notas. Ré é 1. Pula mais 2 notas. A segunda nota que vai pra pilha dos blocos de Ré é Fá sustenido. A de Fá sustenido, conta mais 2 pra frente. A segunda nota que vai ser empilhada é o Lá. Só que ainda tem mais uma terceira coisa pra gente lembrar. É que existe uma regra que é quando você vai contar a sequência da escala maior, a primeira sempre vai ser maior, a segunda nota menor, a terceira menor, a quarta maior, a quinta maior, a sexta menor, né? A sétima diminuta. Então, número 2, número 3 e número 6 menor e 7 minutos. E o resto tudo maior. Então, você, além de empilhar 3 notas pulando de 2 em 2, cada uma, você vai escrever o nome dos 3 acordes, das 3 notas do acorde, obedecendo se ela caiu na fileira do menor ou do maior. Pra você saber. Só pra você ter ideia. O Ré, ele aqui é maior. Ele pulou 2 notas, foi pro Fá sustenido, que aqui no terceiro grau ele é menor, né? Então temos Ré, Fá sustenido menor, pulou 2 notas, foi pro Lá, que é uma nota, que é uma quinta, tá na quinto grau é maior. Então, além de você ter que saber quantas casinhas vai pro Lá, depois de você ter obedecido os tons para formar a escala todinha, você ainda tem que localizar se era maior ou menor. Sei. Tudo isso pra gente pegar uma dica de como formar com segurança o empilhamento das 3 notas para um acorde, de cada notinha. Aureliano, você como construtor de campo-arrônio é um ótimo guarda de trânsito. Tá dando certo não, tá saindo ninguém. Confusão. Eita. Assim não dá, todo mundo tá estressado, parou. Bem, além do material que eu fui explorar pela internet para ver se eu aprendo um pouco mais sobre campo harmônico, eu entrei num canal chamado Campo Harmônico, que o rapaz até, assim, disse que é muito copiada, a ideia dele que é prática, né? Mas como a minha intenção é aprender a mapear o que eu tenho de coisas que me ajudam a entender, pelo menos para 12 acordes no máximo, né? Que contém não só a escala no sentido de maior e menor, mas onde tem bemol, onde tem sustenido, né? Vamos lá. Então eu trouxe um pouco do que ele trouxe da aula dele, eu vou passar as figuras aqui, e daqui a gente vê o que é que a gente pode, né? Ter mais conforto, segurança, para repousar e dizer, não, agora esse assunto eu vou deixar de lado, porque já tá bom. Então vamos aqui. O rapaz do Campo Harmônico, ele mostra um papel assim, tipo, eu falei, papel ofício normal, que ele faz assim toda quadriculada. Aí na seguinte, ele vai fazer o quê? Ele vai numerando do primeiro grau até o 7º, né? Os 7 acordes. Só que ele faz um negócio legal. Ele indica que a gente vai colocando na diagonal, que isso aqui vai ajudar depois a já sair simplificado todas as escalas, né? Aí aqui, ó, ele vai aumentando assim tudo, subindo de escadinha. Vai. Até chegar aqui, ó, na último ponto, onde ele já não tem mais onde crescer os quadrinhos na linha vertical, ele finaliza com Si. Aí aqui a gente já viu, né, da outra vez, que aqui as escalas estão formadas, quando você termina de ver os quadradinhos dele, só que ele ainda vai já fazer aquilo que a gente tinha visto nos outros estudos anteriores, que é a segunda, terceira e a sexta menor, e primeira, quarta, quinta maior e a sétima meio diminuto, né? Mas aí o que é que ele faz? Ele aqui, ele já colocou, né, pra ficar tudo arrumadinho no local que a gente tinha falado, onde é menor, maior. Depois ele foi procurar onde era o símbolo do meio diminuto, foi colocar, que é na sétima, né? E finalmente ele foi colocar onde tinha sustenido e bemol. No caso, a partir da quinta nota, que é o Sol, lá das nossas escalas aqui, né? Na escala de Dó, a partir da quinta nota aqui, que é o Sol, ele já vai fazer no próximo, a próxima nota que seria depois, um sustenido.